AM710, uma nova emoção no ar. AM710. Música, jornalismo, variedades. Você, no ar, Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. Sequência do nosso Manhã do Ouvinte, e na sexta-feira o nosso convidado da entrevista é o Glauco Macedo, advogado, coordenador do PROCON aqui de Manhuaçu, e sempre traz aí informações por demais importantes para você que está acompanhando pelo rádio e também pelas mídias sociais. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, Luiz. Mais uma vez é um imenso prazer estar aqui no seu prestigiado programa, tá? Gostaria já de desejar um bom dia também para a Naira Silva. E, Luiz, desejar também um bom dia para o Obi-Wan, que eu, como o pai dele, imagino, ou a mãe, era fã do programa, do filme Guerra nas Estrelas, aquela trilogia. E de lá tinha o Obi-Wan Kenobi, que era um mestre Jedi. E isso, Obi-Wan, há mais de 20 anos, ou seja, éramos fãs da Guerra nas Estrelas e do Luiz Nascimento. Tá aí a origem do nome dele, né? A origem é essa, Obi-Wan? É? Aí, ó, viu? Doutor Glauco tá ligado, hein? Pode colocar um tema para ele aqui, sem combinar, que ele vai discursar sobre ele. Principalmente se for de 10, 20 anos atrás, né, doutor? Ah, com certeza. Mas aqui, semana passada a gente estava falando sobre superendividamento. E tem uma legislação, né, porque as pessoas, inclusive, não conhecem muito, e justamente, suscitando essa possibilidade de falar dessa legislação, é que a gente traz esse tema superendividamento. E eu fiz uma pergunta, o doutor Glauco que me lembrou, eu tinha até esquecido qual a pergunta que eu deixei semana passada, que era justamente a pergunta, a pessoa se sente superendividada, o que ela deve fazer, quem ela deve procurar? É isso? Exatamente nesse ponto. Muito obrigado por ter me lembrado. Apesar de mais de 20 anos, a memória continua intacta. Luiz, é um tema realmente muito relevante, é um tema muito novo. Isso ainda não está totalmente disciplinado. Inclusive, existem algumas ações diretas de inconstitucionalidade que estão trabalhando no Supremo Tribunal Federal essa questão do mínimo existencial, qual o valor disso. Algumas entidades, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e outras mais, elas estão guerreando ali no Supremo, porque eles entendem que esse mínimo existencial que está estabelecido em uma lei regulamentar, que não está no texto da lei, mas é uma lei acessória, que subsidia aquele entendimento, está muito baixo, sabe? Que é em torno de R$250, que seria a sobra mensal de cada um. Eles entendem que isso não é assim, que não pode ser neste limite, que tem que ser muito mais alto que isso, porque isso não gera a dignidade humana. Pois bem, independente do tema, independente de quem atinge neste momento ou outro, é tão novo que a gente ainda não conhece uma experiência prática. Sim. Então, a gente está aqui justamente para isso, para informar e fomentar as pessoas que estejam nessa situação com o caminho adequado a se seguir. Pois é. Então, olha, vamos para os exemplos, que eu acho que clareia tanto. Eu acho que o exemplo é muito importante, né? Porque ele traz assim a realidade, né? Fica mais fácil de entender, né? Exatamente. Mais didático. A gente, às vezes, não consegue transferir as coisas com clareza, por um déficit mesmo didático, mas com o exemplo ele dá uma ajudinha. Sim, claro. Então, suponhamos, tem lá o senhor, a senhora, aqui ouvinte do Luiz, que é aposentado, tá? Então, o senhor já tem ali um comprometimento de 40% do seu aposento com créditos consignados, O senhor já abarcou isso aí, às vezes fazendo um crédito para si próprio, outras vezes fazendo para o filho, para o neto, para o bisneto, para a turma toda que está lá. E vai aqui uma crítica, eu acho isso um absurdo, É uma pessoa de idade, ainda tem que... Bom, mas isso aí é um outro tema, um outro momento. Mas, enfim, já está ali comprometido, 40% do salário de R$ 1.300. Aí tem ali mais... 400, 500 reais, no mínimo, de medicamento, tá? É porque os 40% é em torno de 520 reais, né? De 1.300, né? De 1.300. Se a minha conta não está errada aqui. Tá por aí, próximo, né? É por aí. É por aí. Aí vai mais uns
400, 500 Aí reais. já foi quase R$1.000. Quase R$1.000. Você esbarrou aqui no mínimo existencial. Então, se comprar um chiclete na esquina, já está super endividado. É verdade. Porque isso aí é a longo prazo, né? Essas prestações, elas continuam. O medicamento é para toda a vida. É para toda a vida. Tem que comprar. Infelizmente, é uma certeza também, É. porque né, Deus queira que o senhor, né, tenha a sua saúde recuperada, mas enquanto isso não acontece, tem que ter esse controle, é um controle. E Isso. vive com muita qualidade também, com o medicamento certo, né? Claro, Isso aí não tem dúvida. Mas, enfim, não sobrou mais. Então, o que eu poderia fazer para poder resolver essa questão e não viver abaixo desse mínimo existencial? A legislação, que o Luiz sempre me pergunta o número da lei, dessa vez eu vou dizer antes, é a 14.181 de 2021, que inseriu lá no Código de Defesa do Consumidor essa questão do superendividamento. Ela indica o caminho através do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. Qual é? Esta pessoa, superendividada pelas relações de consumo, ela pode procurar o Poder Judiciário. Tá? Então ela vai se dirigir ao fórum de sua comarca, lembrando que cada cidade pertence a uma comarca, então não é para todo mundo aqui que ouve o Luiz ir para o fórum de Manhuaçu, não é isso. Se o senhor nos ouve aí de Santa Margarida, o seu fórum, a comarca é Abre Campo. Tá? Se o senhor nos ouve aí de São José do Mantimento, a sua comarca é Lajinha. E assim sucessivamente. Procure a sua comarca. Lá na comarca, o senhor se dirija ao juizado especial. Sim. É esse caminho que você deve seguir, né? Vá até o juizado especial, fale da sua situação, apresente a sua questão, cite a lei. Qual que é a lei? 14.181? A lei é 14.181 de 2021. 14.181 de 2021. Inclusive para dizer que você já conhece a lei. Né? Mesmo que você não tenha o conhecimento pleno, e nem os advogados têm por enquanto, né, doutor? Ninguém tem. Acho que nem o juiz tem ainda. Porque é novo, né? Mas você vai falar, ó, existe essa lei e ela pode me ajudar. E eu estou aqui para isso, né? Exatamente, Luiz. Então, chegando lá, faça o que o Luiz está explicando, cite a lei e use a palavra-chave, que é: eu estou super endividado e tive uma notícia de que o Poder Judiciário pode me auxiliar. Como que ele vai auxiliar? Ele vai determinar que você encaminhe alguns documentos, a comprovação dessas dívidas e vai agendar uma audiência conciliatória. Nesta audiência, todos os fornecedores, todos os credores, os seus credores, eles serão chamados para uma composição amigável. Tá? Então, ali vai existir uma proposta, o mediador, conciliador ou o próprio juiz, ele irá fazer essa proposta e contraproposta. Chegando em um termo, chegando em um acordo entre as partes, isso será homologado e surtirá o efeito prático. Qual que é o efeito prático? É a suspensão dessa dívida por um período e um plano de pagamento que caiba no seu bolso e que não te coloque em um mínimo existencial. Quer dizer, se está sobrando 240, 230 reais por mês, isso é impossível de se viver, né? Ou se não está sobrando nada, ou até você está gastando mais do que arrecada. Para o mês seguinte já está ficando dívida. Já está ficando dívida e cada vez maior. Aí tem que tomar um empréstimo. Quer dizer, vai sendo aquela bola de neve, aquele problema contínuo. Ele vai estancar essa dívida, vai estancar os juros e isso pode ser subdividido em até 5 anos. É o prazo. Agora, suponhamos, bom, Glauco, fomos lá na audiência, foi feita uma tentativa de acordo, o fornecedor não quis, o consumidor também entendeu que daquela forma não dava para ele, o que vai fazer? Aí o juiz toma as rédeas. Ele vai implementar o que ele entende que é um bom plano de pagamento, que vai deixar o consumidor realizar os pagamentos, não vai ser também uma anistia, está muito longe disso, ele tem que pagar, mas também ele vai forçar o fornecedor a entender que tem coisas que têm mais valor do que o dinheiro. Por exemplo, a dignidade de um ser humano. Tá? Então, quer dizer, é um meio termo que, se não houver acordo, o juiz vai impor essa decisão. Doutor, eu achei muito interessante 3 pontos dessa sua fala. Primeiro, a dívida foi feita, vai ter que pagar a dívida.
Não é verdade? Você não tem como deixar de pagar a dívida. Agora, se a dívida fere a sua dignidade, você tem a possibilidade de fazer uma renegociação, que vai ser conduzida pelo juizado de pequenas causas. E a partir daí, mesmo que não haja ali, né, não ficou conciliado ali um valor, aí por conta sua ou por conta do fornecedor, mesmo assim o juiz vai dizer, não, nós temos que resolver a situação, não vai ficar para depois, vai ser resolvida e vai definir um valor. É muito interessante. E sabe o que é importante também, que eu acho nesse caso? É que a pessoa nem precisa de um advogado, né? Neste caso em específico, foi até por isso que eu te respondi, né, na última entrevista, ela não é aconselhável que ela contrate um advogado. Não é. Porque se ela já tem tantas dívidas, como que ela vai poder arcar com os honorários dos advogados? Veja bem, a advocacia ela é indispensável para a administração da justiça. Mas se eu estou numa situação de superendividamento, eu me enquadro naquilo que se chama pobre no sentido da lei. Sim. Então eu teria, para mim, se é que eu preciso, de fato, de algum tipo de ajuda nesse sentido, e seria salutar uma ajuda assim, eu teria que acessar via Defensoria Pública. Correto. Então eu vou ter excelentes advogados, que são advogados públicos, pagos pelos nossos tributos e que vão lhe assistir sem lhe cobrar. É muito importante que em momentos como este, você não se deixe enganar por ilusões, seja de novas propostas, seja de acordos milagrosos, seja de patrocínio de causas insolúveis, tá? Não acreditem em nada que gaste nesse momento. O gasto para você, ele é proibido. O advogado é importantíssimo, indispensável, repito, para a administração da justiça. Um Estado sem advogado, ele não atinge a democracia nunca, porque ele não tem crítico. O advogado é o crítico por excelência. Mas o advogado particular aqui, ele realmente não vai ter interesse, porque ele não vai ser subsidiado. Sim. A não ser que ele faça de uma forma gratuita, pro bono. Existem pessoas assim. Mas não precisa. No juizado isso é feito, tem também a Defensoria Pública, e você vai ter acesso a tudo isso sem gastar. Até porque, né, Luiz? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Né? A lei realmente é importante, né? 14.181 de 21, né? De 21. 21. Está guardado na memória, né? E muito cuidado com os endividamentos, muito cuidado com, né, os empréstimos contraídos para não cair numa situação assim. A gente sabe que o salário que é pago, que é o salário mínimo, ele é um salário que não atende às necessidades de ninguém. Tanto é que o DIEESE sempre divulga o salário que é necessário, né, para o brasileiro viver bem, e passa de R$5.000. E os salários são R$1.320 a partir de agora, maio, né? Então, muito cuidado aí com os endividamentos. E importante dizer também, doutor Glauco, que a pessoa precisa realmente se adequar à realidade para sair dessas dívidas, porque a dívida machuca a dignidade, né? A pessoa não consegue nem viver, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas aposentadas, idosas, não tem interesse nenhum em contrair uma dívida e não pagar. Isso faz elas sofrerem mentalmente, né? E é preciso resolver a situação. E a lei te dá essa condição, 14.181 de 21. Por isso o doutor Glauco está aqui trazendo essa informação, que é uma excelente notícia para você que está sendo, né, uma pessoa no momento super endividada. Doutor, o que mais que ficou faltando a gente falar em termos de orientação? Em termos de orientação, eu acho que agora o recado está muito bem dado. E ficou claro que não é no PROCON, né? Ficou claro que não é no PROCON. Apesar de que, e aí agora, né, essa conciliação, ela pode ser feita em outros órgãos que não o juizado especial, quer dizer, essa fase extrajudicial, não a sentença. Isso aí é exclusiva da justiça. Mas essa fase conciliatória, ela pode ser, mas depende de alguns convênios. Sim. E aí eu já adianto que eu entro em contato em uma reunião na próxima semana com o juizado especial aqui de Manhuaçu, e em Manhuaçu nós vamos propor à magistrada que ela faça um convênio com o PROCON. Sim. Porque aí
tanto no juizado especial pode haver essa fase conciliatória, quanto no próprio PROCON. Entendi. Pode adiantar o processo, adiantar o processo. Quer Entendi. dizer, seriam duas frentes trabalhando nesse sentido. E seria mais um trabalho prestado pelo PROCON Manhuaçu, né? Mais um trabalho importantíssimo, um trabalho relevante e que pode fazer muito bem às pessoas. Sem dúvida. Muito obrigado pela presença hoje aqui conosco e já estamos aí ansiosos para a semana que vem você estar de volta. Eu que agradeço, Luiz. Se você me permite mandar um abraço. Fique à vontade, até 2. Então vão 2. Pode, fica à vontade. Ontem, Luiz, foi aniversário de uma ouvinte antiga sua, mais de 30 anos. Tá? Nascimento. Isso é que dá, ter 36 anos de comunicação, né? Pois é. 36 anos de crédito, né, Luiz? Graças a Deus. Então é a dona Terezinha Gomes, lá do Córrego da Raiz. Ela fez aniversário ontem. Um forte abraço, dona Terezinha. E a Ana Maria, que é a filha da dona Terezinha, sempre lhe manda aqui mensagens e é sua fã incondicional, assiste todos os dias, Ana Maria Gomes. E também para a dona Celeste, que esteve lá no PROCON e disse que é uma ouvinte do Luiz Nascimento. E ela amou o seu atendimento lá. Acredito que sim. Me disse isso. Então ótimo. Me disse então, isso aí no zap da Rádio Manhuaçu, que realmente esteve no PROCON, que foi muito bem atendida e que ficou muito satisfeita com o que foi informado para ela lá. Que bom, né? Ótimo. Por sinal, a gente falava mais cedo aqui, ô Glauco, e a gente está precisando cada vez mais, né, de gentileza. Né? Foi tema da boa notícia hoje, né? A gentileza é universal e já é comprovado cientificamente que quando você é gentil, você é tratado com gentileza. Luiz, e é tema também da nossa liturgia de hoje, né? Sim. Que é o principal mandamento de Jesus Cristo, é justamente amar ao próximo como a si mesmo. É um mandamento que ele concentra todos os demais. E o que é a gentileza se não o querer bem ao outro? Verdade, né? Então a gente fica muito satisfeito e a gente precisa quebrar essa mácula que existe de que no serviço público todo mundo atende mal. Não. Existe gente que atende mal no serviço público? Existe. Da mesma forma que existem pessoas que trabalham e atendem mal na iniciativa privada. Mas não é tudo a mesma coisa. É diferente, né? E vamos trabalhar. Inclusive tem uma campanha na prefeitura sobre gentileza, né? Tem uma campanha justamente pelo sorriso. Isso. Que um sorriso gera gentileza. E é verdade. A gente quando recebe com um sorriso a coisa muda, né? Verdade, verdade. Ô Glauco, muito obrigado então pela presença, felicidades e até a próxima semana. Até a próxima, se Deus quiser, Luiz. Glauco Macedo, coordenador do PROCON, Manhuaçu, advogado, falando com a gente hoje na entrevista. Obi-Wan Andrade, em homenagem à Guerra nas Estrelas, né? Personagem lá, né, Glauco? Muito bem. Felicidades para você, tá? Naira Silva, muito obrigado, Naira, pelo acompanhamento aí no áudio. A coordenação do Leonardo Medeiros, direção do Padre Carlos. E eu não vou embora, tá? O Glauco vai trabalhar agora no PROCON, né? Eu vou para o estúdio da Rádio Manhuaçu, trocando aqui de estúdio, para seguir com o Manhã do Ouvinte até às 11h30 da manhã. Portanto, até daqui a pouco. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM.